Bueno, domingo 16 de agosto do ano 2026, quero compartilhar uma palavra que se encontra em Salmo 20, e se querem, abra um salmo que sim, vamos a lê-lo todo, e comentar. O título da predicação é "Es lo que será hecho na predicação". Bueno, mas já que todas as predicações basicamente eu hago lo mesmo que trago ensinanças, se for a meu professor de homilética, ele vai dizer: isso não é título, isso é a frase de transição, que é o propósito da predicação. Pero sim, é meu título porque a predicação é minha, e não interessa aos professores de homilética, não? Salmo de número 20, o título da predicação é "Ótimas Ensinanças", porque esse salmo nos traz ótimas ensinanças. Pastor, outros salmos não traem, toda a Bíblia nos traz ótimas ensinanças, por suposto, pero há algumas partes da Bíblia que é incrível, porque a ensinança está muito explícita, não? Mas já que hoje será uma predicação não textual e tampouco temática, não, sendo que realmente expositiva, porque vou exponer todo o texto em si, trazer uma explicação. Pero toda predicação eu tento explicar um pouco o contexto do que estava passando, pero às vezes hablo de um tema específico. Acá vamos ver que sale vários temas que poderíamos predicar, que sai de um versículo ou de uma parte de um versículo no mais, já que versículo este nos blinda, às vezes 2, 3 temas para falar. Pero eu quero me concentrar na estrutura desse salmo e em toda a ideia desse salmista, não? Que às vezes em nossas vidas estamos tão mal, não? Que pedimos a Deus uma vitória. Uma vitória. Esse salmo habla disso, não? É uma oração pedindo vitória a Deus, e às vezes nos toca. Já tocou viver a ustedes? Bueno, ojalá não estejam vivendo nesse momento um momento de muita derrota ou de muita batalha, pero se está vivendo, bueno, essa palavra será de consolo. E se vós não está vivendo, melhor. Pero acorde-se dessa palavra no momento que passe um momento de muita dificuldade. Esse salmo habla de clamor do salmista acerca, não, de la vitória que eles necessitam. E põe o rei acá em evidência, e por suposto, acá o rei é o rei Davi, pero simboliza Jesus Cristo, não, para nós outros. Vamos estar entendendo tudo isso. Bueno, vamos a ler a partir do versículo número 1. Diz: Jeová te oiga en el dia de conflicto. El nombre de Deus de Jacob te defenda. Te envie ajuda desde del santuário, e desde Sión te sostenga. Haga memória de todas tus ofrendas, e acepte tus holocaustos. Te dê conforme al desejo de tu coração, e cumpra todo tu conselho. Nós outros nos alegraremos em tua salvação, e alçaremos perdão em nome de nosso Deus. Conceda a Jeová todas tus petições. Ahora conosco que Jeová salva ao ungido. Lo irá desde sus santos cielos, com a potência salvadora de sua destra. Estes confiam em carros, aquellos em cavalos, mas nós outros, del nome de Jeová, nosso Deus, tendremos memória. Eles flaqueiam e caem, mas nós outros nos levantamos e estamos em pé. Salva Jeová, que é rei nos oiga en el dia de que lo invoquemos. Então, podemos observar cá que está falando de batalhas, de momentos difíceis que estava passando, e o povo hace esse clamor. Não? Então, o primeiro podemos aprender cá, assim, rápido, uma ciência mais rápida, mais básica, também é a importância da igreja, não? Da congregação, da oração. Na hora delas ofrendas, orei pelos enfermos, orem cada um pelos enfermos. Sempre há algum irmão enfermo, não? Acorde-se de los hermanos de la igreja. Bueno, alguns faltaram hoje, quizá por algum problema, não? Alguns, bueno, como disse, me avisaram, e outros, quizá me avisarão depois, porque passa isso, não? Então, realmente, nós outros
passamos por diversas provas e dificuldades, e esse salmo nos ensina, não, nesse contexto mais teológico, mais literário e também litúrgico, que tem que ver com a forma deles, que eles cantavam os salmos eram poemas, de acordar-se desse clamor a Deus, não? Dessa maneira de pedir a Deus, Deus, bendize. E aquela oração do povo hace por su rei, por aquele que estava em evidência, não? Por aquele que realmente tinha que tomar decisões estas que vão afetar também todo o povo. Não? Às vezes nós outros estamos em condição de afetar todos de nossa casa, a decisão que tomamos nós outros. Não? E que importante buscar a Deus para tomar uma boa decisão. Eu estou falando de ensinanças, outra ensinança, buscar a Deus para tomar uma boa decisão, quanto mais quando nós outros representamos alguém muito importante em nossa casa, em nosso trabalho. O cristiano em si deve caminhar dessa maneira. Por quê? Porque o cristiano parece que há algo escrito na frente dele. Não sou cristiano. E os pastores, pior todavia, não está marcado. E tem que andar bem. Não? Por suposto que pecamos, tu e eu peco, tu pecas, ele peca, nós outros pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pero nós outros temos que andar com cuidado e, por suposto, arrependendo-se, tentando não andar de uma maneira acorde ao que o Senhor quer. Então, o povo começa a orar, não? Pedindo que Deus seja um instrumento de proteção, pedindo a proteção divina, ponendo o rei, acá que no caso é Davi, como instrumento na mão de Deus. Isso também nos ensina muito, estou falando do contexto histórico do Salmo, pero nos ensina muito acerca de que temos que orar uns por os outros, não? Orar por nossos filhos, porque nossos filhos estão em evidência. Provérbios explica muito isso, não? O que me hijo hace, muitas delas vezes representa o que sou eu. Às vezes não, porque nosso filho é um ser humano também à parte, não? Ele também tem seus pecados, suas manias, seus erros, sua maneira de ver o mundo e sua idade também, não vou um ninho de 2 anos, de 4 anos não nos vai representar porque será caprichoso, muitas delas vezes malo, não vai obedecer. Isso é normal por causa da idade. Pero estou falando de forma general, não? O que mesmo diz Provérbios, que se nós outros não educamos nossos chicos, um exemplo estou dando, não estou falando os ninhos da igreja, mira, que são uma bendição, glória, né? Ao menos hoje, não? Às vezes é muito ruído, mas hoje estão bem tranquilo. Pero o que passa é que nos representam a nós hoje, temos que orar por eles, mais allá de educar, não, de formar, e também orar uns pelos outros, não, os familiares, assim, tal como o Salmo está ensinando que estava sendo para o rei. Para quê? Pedindo a Deus o quê? Que Deus, que por suposto esse rei acá também está simbolizando a Cristo, e Cristo que é honrado, não? Está falando da sua obra redentora, das lutas em momento de angústia, que o Senhor nos ajuda, nos salva, nos bendize, não? Então, primeiro nós outros podemos observar na estrutura desse salmo que o povo ele pede que Deus escute e proteja, sustenga e conceda os desejos do coração do rei. Por suposto que os desejos do coração do rei, rei acá, está bem, é de Davi, pero está simbolizando a Cristo, por suposto que não serão desejos caprichosos, não, desejos soberbos, desejos, eu quero isso porque quero. Bueno, quando Davi teve um desejo desse, que passou? Ele pecou, não? Quando ele estava já tranquilo, no tempo que os reis já saliam para a guerra, resolveu Davi em seu coração não salir, não? E que passou? Ele terminou adulterando, não? Então, estamos nessa guerra espiritual, por assim dizer, podemos dizer, pintar esse panorama, não querendo falar de guerra espiritual como falam os pentecostales, neopentecostales, falando de que é guerra espiritual,
ou geografia espiritual, não? Hablando de que o diabo está cá e acá rechaça, aí está, cerra a porta para que o diabo não entre. Essas pavadas, não. Pero, por suposto, existe uma guerra espiritual. Pero mais allá da guerra no mundo espiritual, a qual eu não sei, porque não lo sei, porque a Bíblia não me dá tantos dados para que eu sepa. Pero essa guerra principalmente se trava cá, em meu coração e minha mente. Essa guerra, sim, Pablo explica, que temos uma guerra dentro de nós outros. Porque o mal que não quero ser, esse lo hago. Esse termino sendo. Então, vocês... Acá está pedindo o desejo do coração do rei, não? Que é algo peculiar acá no versículo. O desejo, conceda o desejo. Versículo 4, não te dê conforme o desejo de tu coração e cumpla todo tu conselho. Imagina se Deus me dera todo o desejo do meu coração. A coisa não ia quedar bem, não? Nem para os irmãos que faltam ia quedar bem. Imagina, não? Não, broma. Então, o desejo do coração tem que ver com equilíbrio, tem que ver com a vontade de Deus. Não? Eu estou aqui explicando nada mais a parte, vamos dizer, organizando os temas principais desse salmo. E depois, versículos 6 a 8, se proclama que Deus salva a su ungido e se contrasta a confiança em recursos humanos com a confiança em nome do Senhor. Não? Quando ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Inclusive, o povo de Israel não tinha cavalo. Não tinha cavalo. Vocês sabem, estudando a história, quem pensou domesticar os cavalos, mas não foram os árabes, foram muito famosos por domesticar os cavalos, que os cavalos eram selvagens. Também há relato de los tinos, não? Tino, quando digo tino, não estou falando de Tina, já estou falando de todo o reino já do Oriente lejano, que até o Médio Oriente, aí são os árabes, os povos da Mesopotâmia, o Oriente lejano é China e toda... Não? Esses reinos que tinha, inclui o Japão, todos esses países sudeste... Sudeste, leste, sudoeste, bueno, todos esses países de abaixo de Ásia, não? Cerca aí de Japão, China, Indonésia, todos esses países que estão por aí. Indonésia já está em Oceania, não me parece? Pero bueno, não importa. Oceania também tinha assim um pouco de par aí. Vê que tem todos os que têm os ojitos mais tiraditos, vê que são os povos daí. Então, não importa nada disso, importa os cavalos. Os cavalos dão um poder bélico, né, naquela época. Bueno, até hoje, não, a polícia... Acá choveu muito pouco, não? Há polícia montada acá, não? Ou não? Nas manifestações, não? Pero se vê muito pouco. Já em Brasil, qualquer coisa, já põe o cavalo e vai sair correndo, amigo, porque o cavalo te dá uma patada, te dá mordida, pateia com a pata da frente também. Não sei como se o cavalo da polícia, não sei se tem arma, não sei o que passa. Pero o cavalo é mais perigoso e os tipos têm uns palos desse tamanho que de já arriba te acerta uma e te vai para casa, não? Para de protestar rápido. Não estou apoiando a violência, o protesto correto, está correto segundo a Constituição. Não estou falando desse tema. Eu estou falando do cavalo, que o cavalo ele dá um poder bélico. E às vezes nós outros confiamos nesse poder bélico que temos, em los recursos de nossas mãos. Pero o Senhor, no povo de Israel, ensinava eles a não ter cavalos, primeira voz, não? Os outros povos tinham, tanto é que Egipto, quando eles surgiram, eles já viam que tinham cavalos, que correram detrás deles com cavalos também, que tem uma vantagem incrivelmente grande, não? Um ser humano muito rápido chega a 40 quilômetros, o cavalo... Se bem que o cavalo também não é um animal que corre muito, há outros animais que correm mais rápido, mas o cavalo te pode levar por vários quilômetros sem descansar, não? E te dá um poder bélico de força, sem contar os carros que eles haciam, que tinham um montão de armamento, e isso era difícil de lutar contra
um jinete, não? Montado em um cavalo. E Deus diz a eles, não, vocês não vão lutar dessa maneira, vocês vão lutar com tua armita na mão e nada mais. Não? Nem escudo hoje eles tinham. Depois, quando nós outros legemos livros de crônicas, não, de Elorege, vemos que eles foram implementando escudo, se não me engano, foi Salomão que começou a pôr os cavalos, não? Cavalos, carros e escudos. Mesmo o rei Davi seguramente peleou a pata no campo de batalha, e Ibajá, e é uma batalha, não, é muito, é uma batalha muito correta, que quero dizer, muito justa, porque é muito igual, não? Como são as batalhas hoje? O tipo está armado na trincheira, vem um drone e tira uma bomba na cabeça dele. E que coisa injusta, não? Que coisa tão feia são as batalhas de hoje. Não estou dizendo que nenhuma batalha é bonita, pero ao menos que tenha a hombridade, a potência de la igualdade, não? Está muito desigual o mundo, pero Deus manda nós outros não confiarmos em aquilo que temos de todos os recursos que temos. Por quê? Porque a confiança tem que estar em Deus. Então, vamos falar um pouco versículo por versículo, um que eu já falei desses, pero não quero me perder, senão daqui a pouco eu já estou predicando o final. Pastor, esse é o transtorno da ansiedade, não? É TDAH, não? Ansiedade e hiperatividade. Bueno, então, vamos concentrar cá no começo, não? Versículo 1 e 2 habla desse dia de angústia e o socorro desde o santuário, não? Jeová te ouve no dia de conflito, tu nome Deus de Jacó, te defenda, te envia ajuda desde o santuário. O que é isso de santuário? Me acerou acordar até dos cavaleiros do Zodíaco, não? Pero nada que ver. Isso é porque eu era muito pecador antes, não? E agora também, pero não está falando acá de los cavaleiros do Zodíaco, de santuário, não. O que está querendo dizer, o que simbolizava o templo para eles? O lugar onde Deus habitava, o lugar habitava, digo, entre comillas, não? Aí tenho que pôr para os que estão gravados. O lugar onde Deus se manifestava, onde havia a provisão de Deus, onde Deus falava, onde havia uma liturgia, um culto a Deus, adoração, oração, ofrendas a Deus, uma comunhão com Deus, porque todos que estavam agir tinham esse propósito. Então, se traduzindo esses versículos para nossos dias, o que quer dizer Deus? Que Deus te ajude no dia de angústia. Isso é fácil. Até aí está bem. Bueno, não? Até aí todos entenderam. Pero mande ajuda desde o santuário. Então, você manda ajuda desde onde? Da igreja Betel? O pastor vai estar cá ajudando todo mundo? Não, não é isso. Qual é a ajuda desde o santuário para nós outros hoje? É esse momento de intercessão que temos por nossas mesmas vidas, de oração, de dedicação à palavra, de congregação também, por suposto, porque é leite de congregar é importante. Deus está vendo quando congregamos realmente. Pô, eu tenho gana de ir na igreja. Às vezes chega, quanto mais não, esses últimos anos que já não temos mais reunião de Mércoles, não? Eu tenho uma gana que chega sábado, às vezes, tenho gana de vir para a igreja, tenho gana de estudo bíblico. Me gusta. E mirra também, não. Mas achar que mirra tem outra motivação, não. Eu já quer jogar com os ticos, não. E se não vem... Domingo passado, não, é outro, me parece, que não vindo nenhum tico, não. E aí a gente... Pedro, não vindo nenhum tico. Se foi triste, não sei se foi o outro domingo ou o outro. Então, vocês... a motivação esta nossa que vem o socorro desde o santuário, não? Porque o santuário está representando um lugar onde encontramos com Deus, porque na igreja, de certa maneira, encontramos com Deus. Por quê? Porque é uma mística, é uma religiosidade. Não, é porque vinimos com o coração propício e acá escutamos uma palavra por meio das alabanças mesmo que tocamos, e escutamos uma palavra desde o púlpito, não? Saiu uma palavra. Se o seu jogo que estou predicando, ou outro irmão que estiver predicando, vai sair uma palavra de paz de Deus. E em nossas casas deveria funcionar de igual maneira. Também deveria ser o nosso santuário, não? Pero às vezes se hace difícil, não? E
não criamos um ambiente tão propício para a oração, para a búsqueda. Aunque isso não é que tenho que ser não sei, um momento, não paro em casa, reúno toda a família. Mano, se for assim em tu casa, seria bonito, bueno. Pero o bueno é que cada um busque, não? Porque isso também é uma intimidade. Por isso Jesus disse, quando orares, como temos que ser? Juntar toda a família e orar? Às vezes termina como, não? Em chumeria, em peleia, não? Jesus diz para entrar dentro do armário, dentro do roupeiro. A palavra literária que está escrito aí, mais ou menos, ou é abaixo da cama ou é dentro do roupeiro. Dentro de um armário, um lugar que eles guardavam as coisas. A casa deles era diferente da nossa, tinha poucas habitações. Generalmente todos dormiam na mesma habitação, não? Pero tinha um lugar separado assim que eles guardavam algo. Então é como Jesus ele diz, ele está querendo dizer, é tão secreta a oração, é tão personal, não? Que eu não tenho que entrar dentro de um lugar escondido. E tu padre que te hoje aí nesse lugar escondido te vai recompensar em público. Totalmente diferente dos pastores hoje, que super poderosos, não? Que querem ser grandes orações, grandes manifestações de poder, de glória, grandes cruzadas evangelísticas. Senhor, tudo que isso, Jesus Cristo, tudo que nos ensinou a ser, caja dito. Por quê? Porque eu tenho que ser cristiano, ser cristiano. Aí eu já defino tudo. Eu não tenho que fingir ou que me vejam que sou cristiano. Não é necessário que me vejam. Tem que sentir, tem que ser. Como vão sentir que eu sou cristiano? No meio da charla, no meio da boa onda, no meio das transações econômicas que hacemos, no meio de tudo o que hacemos no dia a dia, não? Transporte público, escola, qualquer coisa que hagamos, não? Aí é que tem que ver que eu sou cristiano. Não. Ah, não, eu sou crente, hein? Empeça a gritar. Então, vamos ao versículo 3. Já estamos terminando. Já. Que isso, pastor? Sim, porque são 9 versículos no mais. Tem ver ajuda desde esse santuário e desde Sion. Ah, não, esse é o 2. Haga memória de todas as ofrendas aceitáveis e dos holocaustos. Bueno, isso daí a se acordar um pouco do Novo Testamento. Eu sempre, para explicar o Antigo Testamento, vamos ao Novo, não? Sempre levar Jesus. O que simbolizava as ofrendas para eles? Real simbolismo das ofrendas, não? Simbolizava que uma pessoa estava grata a Deus por o que Deus hacía, não? Ou por o que Deus era, ou por o que Deus havia hecho, ou iba a ser, não? Lá, a ofrenda é um símbolo de gratidão. Pero en el povo real mesmo, a ofrenda começou a simbolizar o quê? Símbolo de algo malo, não? Algo que caía tão mal a Deus que ele disse, eu quero vomitar a ofrenda de ustedes e as festas solenes. Na verdade, Deus instituiu as festas e esse sistema de ofrenda para que o povo não seja avaro, não seja corrupto, não seja soberbio, e realmente passou todo o contrário. Começaram a ser avaros, soberbio, corrupto e tudo mais, e não era a vontade de Deus. Então, se Deus chegou ao momento de dizer que iba a vomitar. Pero trazendo ao Novo Testamento, como eu dizia, Cornélio, não? Que era um tipo que era, vamos dizer, amigo da fé judaica, prosélito, isso significava os prosélitos, não? Era um que não era judio, pero que guardava a fé. Deus disse para ele, não? Pero, na verdade, dando testemunho a Pedro, nesse episódio horrível de Pedro, que Pedro basicamente, aí quando foi visitar Cornélio, não queria nem ir, nem entrar na casa dele, porque não era digno para ele, um judio, cristiano, filho de Deus, entrar na casa de Cornélio, que era um pecador, e se arrependeu. Pedro teve que se arrepender, porque Deus manifestou o Espírito Santo em Cornélio, e foi o primeiro gentil notoriamente uno se dá conta e vê que recebeu o Espírito Santo, não? E Deus disse a ele, Cornélio, tuas ofrendas foram escutadas, foram vistas,
sentiu, Jô recebia a cariba, não? Tudo que Cornélio hacía em oculto. Então, esse é o versículo número 3. O número 4 são os desejos e projetos, não? De Deus. Te dê conforme a tu coração, compra todo o teu conservo. Já expliquei acerca disso, o conservo e o coração nosso, por suposto. Esse é nosso pedido, a nossa oração a Deus. Pero o que queremos nós outros, não? Somos responsáveis por aquilo que queremos. Será que o que queremos realmente é a vontade de Deus? Não estou dizendo, não se me dá isso. Não é da vontade de Deus. Hemos aprendido isso, não? Isso está muito mal. Porque quanto mais quando condicionamos el tener bens acá na terra com vontade de Deus. A vontade de Deus não tem nada a ver com bens na terra. Aunque Deus, ele, como disse Jesus, quando falaram para ele Jesus mesmo explicando, não? É como se tivessem falado a ele. Ele sabia que a gente falava isso sempre a ele. O problema era esse. Um dos problemas mais grandes era esse. Qual? A pobreza, a falta de recursos econômicos. E ele disse, a resposta de Jesus foi, vosso Padre Celestial bem sabe. Capítulo 6 de Mateus, já quando habla, no final do capítulo, quando habla de afã, não? Que cada dia traz o próprio mal. E o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Todas essas coisas o quê? Estava falando aí de comida, de bebida, de vestimenta, de recursos, vamos dizer, socioeconômicos acá na terra. Não? De isso estava falando. Agora, eu acá estou falando de desejos e projetos, estou falando de coisas divinas, de recursos divinos. Que és o que? Eu ser uma pessoa melhor para mim mesmo, para a sociedade, para a minha família, para os que estão ao redor mim, para a minha igreja, para todos. Se eu sou melhor para uma pessoa, por ende serei melhor para todos, se me torno uma pessoa melhor. Então, se esse é o desejo. 5, vitória e estandartes, não? Aí tá falando desses estandartes. Nós outros nos alegraremos, e tu salvação, alçaremos pendão em nome de nosso Deus, conceda que eu vá todas. Ou seja, está falando de alabanças, de glória a Deus, que isso está muito bueno, não? Isso antecipa a vitória. Hermano, eu vou estar querendo uma vitória, tu viu? Mira quantas ensinanças, eu não vou enumerá-las no final, que até eu me ouvidei, mas não importa, isso vai quedar gravado, vou pode escutar várias vezes e ir escrevendo em tua casa e guardando. Quantas vezes nós outros... Não, por isso eu disse que cada versículo acá por aí dava tema para predicar, várias predicações. Não? Quantas vezes nós outros quedamos tão presos à nossa angústia dele problema que estamos sendo, que nós ouvidamos de dar glória. Dá glória, se vou ter problema é porque vou estar vivo. Dá glória que recebe a vitória. Não é uma marca. Dá mais glória que recebe mais vitória. Não é nada disso. Pero se é grato. Não, eu prediquei outro dia sobre a gratidão, não sei, domingo passado, não? Prediquei sobre a gratidão, porque foi o cumprimento da igreja, me acordo. São gratos, porque a gratidão vai mover tu coração a Deus. Não vou dizer vai mover o coração de Deus, porque não há nada que haga para mover o coração de Deus, não, com essas canções aí que cantamos aí, não. Não há nada que podamos fazer para mover o coração de Deus, nada. Porque se eu movo o coração de Deus, Deus deixa de ser Deus, não? Vai ser igual a mim. E vai quedar muito mal. Não quero nem que isso cura que eu mova o coração de Deus. Agora, meu coração se vai mover a Deus. Por quê? Porque eu estou levantando estandartes, bandeiras, alabanças, glórias. Eu estou... E cambia. E se eu for falar de neurociência, não? Imagina que ele cambia a sua maneira de pensar. Cria novas conexões. Quando eu atuo com fé, quando eu atuo com esperança. Isso é o que? Esperança. Já agradecendo e falando a Deus, não, como diz que nós outros nos alegraremos em tua salvação, ou seja, não salvou todavia. Aquela salvação não estamos falando de salvação final, aonde podemos nos alegrar por essa salvação, já somos salvos. O importante é isso, não importa o que passemos aqui na terra, sempre vamos ter motivo, porque já fomos salvos. Então, vamos versículos 6 e 7, habla... que o Senhor salva sorrido, não? E agora cá aparece um pouco
essa parte mais cristocêntrica, não? A hora conosco que Jeová salva a sorrido, lo irá desde los santos céus, com sua potência salvadora e sudeste. Estes confiam em carros e aqueles em cavalos, mas nós outros em nome de Jeová. Ou seja, hablando de lo que eu dizia, que a salvação não provém de Deus, por suposto, e não da confiança bélica que uno tem em sua potestade. Por que digo isso? Porque Jesus Cristo mesmo, Deus, acá na terra, ele quando experimentou viver a humanidade, que é algo insuportável, não? Foi insuportável para ele disse, se possível, Senhor, passa de mim esta copa. A copa era levar os pecados, sim, e os pecados têm que ver com esta nossa humanidade caída. Os pecados têm que ver com isso. Nossa humanidade que se arrebentou com o mal. Não? Então, Jesus levou isso na cruz. E ele sentiu esse dolor. Hermanos, quando ustedes pequem, ustedes vão pecar porque todos pecamos. Pero quando pequem, tem que doler depois. E que mal, Senhor, não quero, me ajuda, Senhor. Me ajuda que não quero que isso passe, não quero ser assim. O pecado tem que causar isso em nós outros, não? Ele dolor profundo e o arrependimento, que é o câmbio de direção. E isso me... Ustedes põem o dedo... Alguém acá põe a mão no fogo? Não? Porque sabe que o fogo queima. E vai doler, não? Pero alguém acá peca? Sim, todos nós outros. Pero o pecado tem que produzir dolor em nós outros. Pero isso... Claro, lamando no fogo somos muito espertos para não ser. Pero o pecado nos confunde. Por quê? Por nossa natureza caída. Por isso que Pablo habla para esvaziar-se de nós outros mesmos, ensinar do Espírito Santo, desvestir, algo que já prediquei há muito, não? Desvestir desse viejo homem e vestir-se de novo, que vai ser renovando dia em dia. Então, não vou quedar falando do pecado em si, que já até falei, que é Mércoles, não? Mércoles del pecado, que não traz todas essas explicações. Então, o final, não? Caem os que confiam em si mesmos. Por quê? Versículo 8 e 9, não? Eles flaqueiam e caem, mas nós outros nos levantamos e estamos de pé. Eles flaqueiam e caem quem? Quem vai de carro, de cavalo. Aquele que está apoiado, sua vida e sua sabedoria e seus recursos, está apoiado em lo que possui, em lo que pode ser. Nem no momento malo, hermano, no momento de enfermidade. Quem quer ter a melhor obra social acá? Aí todos levantam a mão. Pero quem quer usá-la? Eu não quero usá-la, não. Vou querer estar enfermo para poder... Eu nem quero ter a melhor obra social, eu nem quero estar enfermo. Se eu puder ele rir, não ia ele rir ter a melhor obra social. Eu ia ele rir não me enfermar, ou não? Que coisa mais lógica, não? Mais inteligente. Pero nós outras vezes somos assim, não? Confiamos tanto em nós e por las dúvidas, por aí Deus, não? Não, Deus é bueno. É que eu que sou malo, aí por aí Deus se enoja comigo, não? Então, se por las dúvidas, eu pido uma obra socialzita buena, não? Porque pedir ele não enfermar-se é demasiado, porque eu mereço estar enfermo. Aí já empeça com toda essa ideia de, não, por minha culpa. E Deus, na verdade, está querendo dizer, não, papito, mamita, ustedes, por favor, entendam. Os que confiam em carros e cavalos se vão mal, eles flaqueiam e caem. Os que confiam em seus próprios recursos, pero nós outros nos levantamos e nos mantenemos em pé. E depois habla dessa súplica final, termina com essa oração, não, ele salmista. Salva, Jeová, não? Salva a minha hora. Que o rei nos oiga no dia que lo invoquemos. Então, terminando acá, não? Essa ideia de todo o que hemos predicado, temos que orar nesse dia de angústia, não? Porque esse dia vai ocorrer qualquer dia. Não devemos confiar em nossos próprios recursos, mas já que, por suposto, temos que trabalhar, estudar, empreender, melhorar de vida, administrar bem os recursos que Deus nos ha dado, não?
La plata que Deus nos permite ter, fruto de nosso trabalho. Por que trabalhamos? Porque Deus nos dá saúde também, e nos dá inteligência para empreender. A gente que não tem capacidade para quase nada, não? Que vó vai dizer, ser isso, não pode, ser outro, não pode, que nasceu com pouca cognição. Então, se você agrada a Deus, se você é uma pessoa que pensa um pouco mais, pode sair adiante, pode melhorar, não? Dê graças a Deus, não? E celebre a vitória antes de vê-la. Tudo isso está nos ensinando o Salmo. Por quê? Porque isso te vai produzir vai te produzir uma desansiedade. Não sei se estou inventando a palavra, pero prefiro des, que hablamos ayer, não? Na escola bíblica. Te vai produzir uma não ansiedade. Estamos vivendo na época da ansiedade. Todos nós outros estamos ansiosos. E devido à ansiedade, todas as nossas enfermidades que provêm da ansiedade. Isso vai produzir uma não ansiedade. Isso que é verdade. Então, vamos orar nesse momento, vamos dar graça a Jesus e saber que ao final, como diz acá o versículo final, não? Dessa batalha toda espiritual que temos com nós outros mesmos, contra a nossa carne, nós outros vamos a ganhar em Cristo. Porque nós outros suplicamos a Ele, Senhor, salva-nos. E que vai ser o Senhor? Nos vai salvar. Porque Ele é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que nos salva e que nos bendize. Padre maravilhoso, glória, honor, graça te damos, Senhor, porque Tu palavra ministrada aos nossos corações nos produz fé, nos produz esperança, nos produz sabedoria. E sabedoria esta posta em prática que vamos a ser, sabemos e vamos a pôr por prática isso, que Tu és aquele que nos salva, aquele que nos bendiz, aquele que nos llena de recursos e nos hace administrar bem os recursos que temos. E aun quando passamos por um momento de escassez, de poucos recursos, Tu nos hace, Senhor, triunfar, porque Tu eres esse Deus maravilhoso que é empeçado essa obra magnífica em nossas vidas. Só te damos glória, graças e honor.